Mais uma live espetacular, especial para falarmos sobre feminino, sobre mulheres, sobre o quanto as mulheres estão se sentindo cansadas, exaustas, partidas em relação às suas funções. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos colocar esse dedinho aqui nesse aviãozinho e enviar para um monte de gente, porque essa live vai ser incrível. Tenho certeza que vai valer a pena. Boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Lara. Lara, vamos lá, Ju. Vamos mandar esse aviãozinho porque hoje o tema vai ser sobre algo muito especial. O quanto as mulheres se sentem sobrecarregadas, sentem dentro do seu coração, na sua alma, um vazio. Ou o quanto elas precisam juntar os cacos, juntar as peças da sua própria vida, porque aos poucos nós vamos amadurecendo, nós vamos assumindo novos papéis, nós vamos nos transformando. E por que existe esse vazio e essa dúvida em relação a quem nós somos? Porque existe esse peso e essa necessidade de escolha. Sim, muitas mulheres que eu conheço, que talvez você conheça, podem já ter te falado, e até você pode ter se questionado. Eu gostaria de ser uma boa mãe, mas eu também preciso ser uma boa profissional, então eu preciso escolher entre ser profissional e ser boa mãe. Eu preciso escolher entre ser uma boa esposa, cuidar da minha casa ou me dedicar ao trabalho. E algumas mulheres entram num corpo de dor em relação a essas escolhas. Contem pra mim, o áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Porque hoje nós temos uma convidada especial e vai ser um prazer de nós para falarmos sobre como uma mulher pode se tornar inteira, como ela consegue juntar essas partes e viver a vida que ela deseja. E principalmente como que as lealdades sistêmicas influenciam a tomada de decisão, os comportamentos, a não ação. E é muito importante a gente entender que a mulher, ela tá vivendo e ela vive sobre uma ótica cultural. Ela vive pelos contextos que foram se apresentando ao longo da vida. E as mulheres às vezes esquecem de reconhecer seus talentos, de reconhecer quem elas são, de reconhecer as qualidades, de reconhecer se ela está agindo pela razão e pela emoção. Então nós vamos falar sobre esses temas e você vai ver o quanto isso vai ser maravilhoso. Além de falar sobre a raiz desses problemas, eu e a minha convidada, que eu já vi que ela está aqui, eu já vou chamar ela para live para falar com a gente. Nós vamos também trazer dicas, né? Vamos sim, olha, eu tenho certeza que sim. Vamos trazer dicas sobre como se tornar uma mulher inteira, como integrar essas partes que compõem uma mulher, sem precisar fazer escolha, sem precisar abdicar do que você quer, ou fazer, ficar vivendo algo que não faz sentido para você, porque o outro não se apresenta como verdade ou como vantagem na tua vida. Então, Luan, Taisla, Riquele, Norma, chama todo mundo para cá. Esse assunto vai ser babadeira. Eu quero que vocês, eu vou enviar o aviãozinho aqui para um monte de mulheres e eu quero que vocês também façam isso. Vamos lá, que eu já tô chamando a mulherada inteligente e esperta, a mulherada audaciosa, a mulherada que vive uma vida épica, a mulherada que sabe o valor de ser mulher. E para os homens também. Claro, os homens são muito bem-vindos. Os homens que desejam ter ao seu lado uma mulher forte, uma mulher saudável, uma mulher equilibrada, que saiba, principalmente, equilibrar. Sim, nós vamos falar muito sobre isso. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Vamos lá. Minha convidada especial. Entrar a qualquer minuto. Cadê? Vamos lá, como está a conexão? Ah, toda a conexão já chegando.
Ai, que coisa Olha, boa! maravilhosa. Essa mulher que vem de azul, assim, toda conectada, Ai, todos os pontos. olha só que maravilha. E a gente nem combinou, né? Né, Tem Lara? A como, gente não combinou sobre o tom aqui, mas olha que delícia. Para nós olha faz só. muito sentido isso. Eu gosto do tom azul, acho que remete à natureza, a céu, a uma parte da essencial à Paz, vida, um né? elemento, A fluidez. exato, o elemento ar. Eu gosto demais, ar e água, porque a gente tem um céu. O Brasil tem essa vantagem, né? Olha, Lara, para onde a gente está indo. Mas o Brasil tem isso, né? Um céu azul. Eu lembro muito da expressão, o céu de brigadeiro. Ai, que delícia. Lara, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, minha querida. Fico lisonjeada pelo convite, por estar aqui. Pelo tema lindo e maravilhoso, né? Que a gente se conecta, a gente se resgata a cada dia, né? Na nossa inteira, na nossa completude, estando inteiras, se conectando por inteira com a nossa essência, com a nossa raiz, com a nossa espiritualidade. E é bom demais. E eu estava comentando aqui, Lara, no começo da nossa live, que nós somos de uma geração que foi nos ensinado a escolher algumas coisas em relação a ser mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho, Lara. Eu vou conjecturando aqui e você vai me dizendo se faz sentido para você e a gente vai conversando com as pessoas, se para elas que estão chegando aqui também está fazendo sentido. Mas olha só, todas as vezes que eu converso com mulheres de 20, 30, 40, 50, 60, enfim, eu tenho percebido que apesar de tanta mudança teoricamente cultural, de liberdade, de movimentos femininos que apoiam as mulheres, de conquistas femininas, então nós hoje podemos votar, nós hoje podemos nos pronunciar, nós hoje podemos ir para a política, né? Que isso é legal, nós vemos vários representantes aí políticas, nós temos grandes conquistas, isso é inegável. Mas eu ainda vejo um discurso, uma fala muito importante. Eu não quero levantar a bandeira aqui, Lara, mas é só para a gente introduzir esse tema de ser inteira. Eu vejo um movimento ainda em relação a fazer escolhas, como se a mulher não pudesse ser o que ela deseja. Ela precisa fazer escolha em ser boa mãe, porque se ela se dedicar muito à família, ela tem que abrir mão do trabalho. Se ela se dedicar demais ao trabalho, ela abre mão de ter uma família, de conquistar uma família. É E sempre uma coisa ou outra, né? Ou isso ou aquilo. Ou eu amo, ou eu sou uma boa empresária. Ou eu tenho um casamento, ou eu tenho uma carreira. É bem isso mesmo. Eu tenho visto esses dias, eu até atendi uma cliente, eu perguntei, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Tô só com um probleminha ali na minha maternidade. Eu perguntei pra ela, mas e aí, como é que tá o casamento, a carreira e tal? Tá bem, tá, sabe o que, né? Tá bem. Tô operando no automático e quando eu perguntei pra ela assim, e você? E você, mulher? Sabe quando bugou a mente dela? Ela falou assim, é como se assim, gente, não existe. Depois que eu sou mãe, parece que as mulheres esquecem que elas são mulheres. Aí elas só dão, tipo, a mulher ela tem a capacidade, ela dá conta de fazer, ela é multifacetária, tipo assim, ela dá conta de ser mulher, ela dá conta de ser esposa, ela, né, se distribui nas funções. Só que ela se distribui igual eu falo que é igual aquela cebola do Outback, né? Cortou, ela vira mil pedaços e aí ela esquece que ela tem que ser inteira. e, Ela e o que eu vai. e o que você trouxe aqui toca muito por quê? Porque ela esquece que tem que ser inteira e ela esquece que dá para colar as partes, né? E quando a gente pensa nesse colar as partes, é no sentido de resgatar a essência. Porque olha também, você comentou sobre um atendimento seu e eu quero trazer aqui algumas percepções também. E apesar como eu te falei, de conversar sobre isso com diferentes gerações, eu tenho uma filha adolescente, eu atendo adolescentes, eu tenho pacientes de várias faixas etárias, ainda está estabelecido que a mulher não pode ser completa, tá? Mas, olha, vê se eu tô fazendo, tô alucinando aqui.
Mas ao mesmo tempo, quando a gente ouve do homem, o homem, alguns deles falam, não, a mulher tem que dar conta. A minha mulher, ela pode trabalhar, eu apoio ela a trabalhar fora, mas eu quero que ela dê conta de tudo, do casamento, dos filhos, do trabalho, que ela se mantenha gostosona, que ela esteja em forma e principalmente que ela não seja chata. Ela não pode ser chata. Por quê? Se a mulher é Ah, chata. ou força, se Gente, ela faz isso tudo, ainda tem que ser uma bem-humorada. mulher que Tá vive plena. plena, exatamente. Uma mulher inteira que vive tudo isso: casamento, filhos, trabalho, cuida do corpo, da saúde. Gente, é impossível ela ter motivos para reclamar, não é verdade? Parece que é uma coisa na cabeça dos homens. Isso tem me impressionado, sabe, Clara? Tem me impressionado que os homens também estão olhando para as mulheres e dando essa capacidade para elas de multipotencial, mas ao mesmo tempo atribuindo muitas funções sem pensar em equilibrar esse jogo. Não está tendo um equilíbrio. E as mulheres estão chegando exaustas, exaustas. E é bem isso que você falou. Elas estão esquecendo até do que elas gostavam, esquecendo do que ela gostava, esquecendo dos talentos dela, esquecendo do que fazia ela se divertir, esquecendo de falar sobre quem ela é. Elas não falam mais sobre quem elas são. Elas falam sobre como está o trabalho, como estão os filhos, como estão a escola, como estão, né? O que o marido fez ou não fez, o que deixou de fazer, como que está a sogra, como que está a saúde do sogro, mas não falam sobre elas. Eu não sei se você está percebendo isso também e É se está super fazendo sentido rico. tudo isso. Você não vê os nossos clientes, pacientes, eles não, as mulheres, elas não chegam, elas sempre recorrem aos terapeutas ou qualquer área da saúde, elas sempre vêm por um terceiro motivo. Ela não vem assim, é por mim. Eu tô aqui porque eu preciso olhar para mim. Eu não vejo assim, eu vim olhar para mim. Eu preciso sentar na minha cadeira aqui e olhar para mim. Não, esperou o casamento atropelar para olhar, aí vai olhar para aquela vertente, mas ela não se olha. Então eu falo assim, nós entramos no movimento, coloco nós porque somos mulheres e ocupamos, né, várias funções da maternidade, do empreendedorismo, cada vez mais as mulheres entrando para o empreendedorismo e ainda assim com aquele preconceito, né? Tipo assim, será que elas vão dar conta? Essas mulheres são uma CEO mesmo? E sempre com uma leve desigualdade. E também eu acho que as mulheres também com essa cobrança, com essa tamanha cobrança, o ato de querer, não sei se eu estou divagando assim, viajando, mas eu falo assim, nós mulheres vem, nossa geração vem querer fazer justiça pelos nossos ancestrais, né? Nós vamos dar conta de tudo. Vamos colocar vamos ser excelentes CEOs, mães maravilhosas, esposas perfeitas e acaba que a gente se atropela nisso tudo, mas sempre querendo erguer a bandeira da justiceira, de fazer justiça por aquelas mulheres. Aí acaba que a gente sai do nosso lugar e vira aquelas mulheres, a mulher trator, a mulher salvadora, a guerreira, e a gente perde a essência, perde a autenticidade, e a gente se perde nos emaranhados, que nem são nossos assim. Estão com nós e a gente vai se parecendo um labirinto. Nossa, bateu aqui, ó. Bateu aqui. Ó, a Taisla falando aqui, a gente se cobra demais. Aqui a Leia também falando aqui, batendo palmas, entendendo que, para mim, isso é um sinal de concordância, né, Leia? Então, realmente, eu tenho percebido que nessa ânsia de dar conta de tudo, nós estamos esquecendo de olhar para o principal, de estarmos bem para dar conta. E eu já estive nesse lugar. A hora que você está falando aqui das lealdades, a gente tem que olhar muito para o nosso movimento de educação, de cultura, dos dizeres da família, do legado da família. Por quê? Eu tô trazendo isso, eu quero ver se faz sentido para vocês, gente. Vão falando aqui. A gente se cobra demais, mas por que a gente se cobra demais, né, Taisla? Muitas vezes nós fomos educadas para sermos boas filhas, para não errar, para fazer bonito na frente dos outros,
para fazer, quem é filho mais velho aí, vai lembrar muito bem disso. Eu tenho que ser exemplo porque seus irmãos vão copiar você. Eu tenho que ser responsável pelo que eu estou fazendo. Porque senão vai acontecer que eu vou fazer meus pais passarem vergonha, porque isso acaba sendo uma verdade, né? Quando a gente encontra uma criança que talvez não é bem educada, muitas vezes tem a ver com os ensinamentos que ela traz de casa, com as liberdades, não sei se mais ou se menos, mas enfim, nós não vamos entrar nesse quesito. Mas quando a gente traz toda essa bagagem de fora, a gente está esquecendo de olhar para uma outra raiz mais profunda. A gente está esquecendo de olhar para a nossa raiz ancestral. E você trouxe uma coisa aqui que bateu, juro, bateu forte. Por quê? As mulheres de hoje em dia, assim como eu fui, muitas foram, a gente ouviu das nossas mães dizendo: vai estudar para ser independente, não dependa de marido, tenha o seu próprio, a sua formação, o seu próprio dinheiro, para não ter que, pelo menos, nem pedir dinheiro para pagar suas calcinhas. Gente, verdade. Dona Nossa, Lisete, pensa assim que eu falo, meu Deus. sabe, para ter dinheiro para pagar suas Por que que blusinhas. entra nesse redemoinho, nessa bagunça, nesse sansara? E não tem problema, a gente não pode, a gente não vai voltar no tempo e reconstruir essa fala vindo da boca das nossas mães. Assim como elas replicaram algo, né, Taisla, ouvindo dos pais dela, que eram nossos avós. E se a gente voltar no tempo, e hoje até eu fiz um story sobre ancestralidade, o quanto as mulheres não podiam fazer muita coisa. E nós agora, num anseio, e a gente às vezes nem foi educada para ser isso. Talvez você tenha tido liberdade, né, Lara? As pessoas tenham tido liberdade, talvez tenham tido uma educação mais, sabe, fluida, mais leve, não tão rígida quanto a minha. Gente, Mas a as, minha. Eu sou uma mulher extremamente rígida. Liz, eu sou muito rígida. Eu sou uma mãe muito rígida. Tipo assim, eu falei assim, eu me tornei. Mas eu fui. Eu falo assim, que eu consegui ser um pouco diferente da minha mãe. Mas a minha mãe é aquela mulher, te interrompendo, né? Era aquela, ela teve aquela educação de, ela foi criada em colégio de freira, no Santa Marcelina. Aí você já pensa, né? A mãe que eu tive. Aquela que sabe cozinhar, aquela que sabe regra de etiqueta, se portar, se comunicar. É a mulher que organiza uma casa como ninguém. Mas é aquela, por exemplo, assim, minha mãe tá com 74, então naquela época eram mulheres educadas para casar. Elas não eram mulheres educadas para empreender, para serem independentes. Eram mulheres criadas para serem dependentes. E aí, no movimento de salvação, para a gente não passar pelas mesmas dores, porque muitas delas, Taisla, eu quero que você coloque aqui no chat pra gente se isso aconteceu com a sua mãe, se alguma vez a sua mãe já relatou isso para você. No anseio de termos mais liberdade, de vivermos e realizarmos os nossos sonhos, e não, a gente não está julgando se elas foram felizes ou não, se a vida delas foi mais difícil ou menos difícil, né? Em relação à nossa, porque eu tenho certeza que tem mulheres aqui com 40, com 50 que vão nos ouvir, com 30, com 20, que talvez estão passando mais dificuldade do que elas passaram, enfim, em relação a algo na vida. Mas existiu um movimento muito forte do tipo, você não vai passar pelo que eu passei. Você vai viver uma vida diferente. Olha o que eu passei. Olha pelo que eu tô passando. Então, viva diferente. E aí nós entramos numa uma bandeira, né? Num movimento de salvação, que é o que você trouxe antes, né, Lara? E nesse movimento de salvação, de honrar as nossas mães, o desafio que elas tiveram, a mulherada, assim como eu, e eu assumo isso, nós acabamos vestindo uma capa de super-heroína, uma Mulher armadura, Maravilha tem um esquadrão aqui, Liz. uma Quem não? armadura, não é, meninas? Uma armadura e querendo esconder a nossa vulnerabilidade. A Taisla colocou aqui como é difícil até se permitir ser cuidada, confiar pelo tudo que ouvimos. Então Eu é muito. tenho dificuldade, eu não sei nem. Eu não vou mentir, não. A vulnerabilidade, pra mim, eu tenho que olhar pra palavra e falar assim, gente, ela é de comer, de passar, tipo assim, eu não, sabe aquela assim, eu tô desenvolvendo essa virtude da vulnerabilidade. Nossa, eu agora que você falou, meu Deus, eu lembrei de um episódio hoje.
Hoje eu fiquei tão orgulhosa de mim. Olha só, né? A Taisla colocando sim, demais. Fui criada para ser diferente. Hoje eu fiquei tão orgulhosa de mim. E eu quero compartilhar isso com vocês porque é uma percepção já que de um pedacinho que me faltava, que você está falando que você está se desenvolvendo, um pedacinho que eu precisei me desenvolver e que faltava em mim, que hoje eu vi que eu colei, que eu me tornei mais inteira pela essa atitude, já vai fazer sentido para ti. Eu passei por uma dificuldade no trabalho e eu, até então, sempre que eu passava por uma dificuldade, eu olhava para aquilo e falava assim: ai, tudo bem, é normal, é assim mesmo, vida que segue, vai para frente. Olhe pela aprendizagem que você teve.